Olá, pessoal! Nesse vídeo vou falar sobre gráficos de série temporal, que são aqueles gráficos que apresentam os dados ao longo do tempo. Eu vou mostrar como transformar um gráfico simples, aquele que o Excel te oferece, num gráfico com aspecto profissional. Como sempre aqui no Planilha 1, você pode acompanhar o exemplo que eu vou mostrar baixando a planilha que está aqui na descrição do vídeo. Aqui eu tenho uma planilha com dados de frequência escolar de jovens no Brasil, entre 15 e 17 anos. Eu tenho dados sobre o Brasil como um todo e sobre alguns estados do Nordeste. Então eu vou criar um gráfico e vou mostrar uma série de medidas que podem melhorá-lo. Vou primeiro selecionar aqui os dados. Vou aqui em inserir gráficos, linha. Pronto, inseri um gráfico de linha com marcadores. Uma primeira medida que pode melhorar esse gráfico é retirar o título. O título deve vir sempre como um elemento externo ao gráfico. O primeiro erro que eu gostaria de apontar aqui é o excesso de séries. Gráficos de linha, em geral, comportam bem até 4 séries. Para alterar o número de séries, eu nem preciso criar um novo gráfico. Eu posso clicar aqui e alterar essa área aqui que aparece em azul. Então eu vou deixar apenas 4. Pronto, vou voltar lá no gráfico. Tenho aqui. Outra medida interessante é retirar os marcadores. Os marcadores só são interessantes quando nós temos séries curtas. Então eu vou clicar aqui no gráfico, em Design, vou clicar aqui em Alterar Tipo do gráfico e vou inserir um gráfico de linhas sem marcadores. Uma medida que vai melhorar bastante também esse gráfico é alterar a escala e a unidade em que os rótulos são apresentados. Eu vou clicar aqui no eixo Y. Em seguida, aqui nesse Formatar Eixo, eu vou na última opção, que é Opções de Eixo. Clico aqui. E aqui ele me apresenta os limites do gráfico, que é o intervalo onde ele está variando, ou seja, de 0 até 90. Observem que eu não tenho nenhum valor abaixo de 40. Portanto, eu posso colocar o mínimo como 40. Observem que o gráfico já melhorou bastante. Outra medida interessante nesse caso é reduzir a unidade em que os rótulos são apresentados. Observem que aqui eles aparecem 5 em 5, que é uma unidade exagerada. Eu vou variar de 10 em 10. Pronto. O mesmo eu posso fazer em relação ao eixo X. Observem aqui que eu tenho os rótulos apresentados de 2 em 2 anos. Ao clicar aqui no eixo X, apareceu essa caixa de diálogo e aqui na unidade eu tenho 2 anos. Em vez de 2, eu vou trocar para 4. Agora que eu reduzi o número de rótulos, observem que todos eles estão na horizontal, facilitando a leitura do gráfico. Uma medida que é opcional, mas que eu acho interessante, é incluir as linhas de grade verticais. Elas vão trabalhar bem nesse caso, principalmente porque eu tenho poucos rótulos. Outra dica interessante é dar ênfase no gráfico para a informação que é a mais importante. Como os dados do Brasil representam uma unidade maior e servem de comparação para as outras unidades da federação, ela é a informação mais importante, por isso eu vou dar mais destaque. Eu vou fazer isso clicando na série. Observem que eu selecionei a série inteira. E aqui na linha eu vou trocar a cor e vou colocar preto. Porque preto é a cor que dá mais contraste com o fundo do gráfico, que é branco. Pronto, dei destaque para a informação mais relevante. Por fim, para dar um aspecto profissional ao gráfico, é interessante ter atenção com a legibilidade das fontes. Para editar as fontes, eu vou clicar aqui no gráfico. Venho aqui na página inicial. Aqui na fonte eu vou escrever Arial
que é uma fonte com boa legibilidade. Em vez de 10, eu vou colocar 11. Apenas a legenda eu vou reduzir o tamanho, colocando 10. Uma coisa que é opcional, mas é um detalhe que faz uma pequena diferença, também é alterar a cor da fonte, colocando num tom que chame menos atenção, para que o que se destaque mais no gráfico seja realmente a variação das séries. Então, vou colocar aqui, em vez do automático, vou colocar esse tom aqui, uma escala de cinza. E pronto, eu tenho agora um gráfico com um aspecto muito mais profissional do que aquele que eu mostrei no início do vídeo.